Olha, vejam essa entrevista, essa curtinha entrevista aí, só esse trechinho, tá? E aí a gente vai comentar. Agora aqui. Tá. Uhum. Mas quando você lá é um socialismo com características chinesas, que eles chamam, né? É um socialismo de mercado. Os críticos falam que é um capitalismo de Estado. Tá. Uhum. Mas quando você estuda bem a China, na realidade é um socialismo de mercado. Qual que é a grande diferença? Que os caras falam, se tem mercado é capitalismo. Aí não existe isso. O mercado existe antes de existir capitalismo. Tá. O mercado existe há muito mais Lá tempo. tem mercado, só que todo é deles. Só que o mercado é controlado pelo Estado, pelo sistema socialista chinês. Então, como eles controlam e é um sistema socialista de mercado, eles conseguem direcionar os recursos para áreas estratégicas que eles acham que vai ser bom no longo prazo. Como eles têm um sistema financeiro totalmente estatal, eles conseguem praticar taxas de juros muito baixas, é aquele problema que ele estava falando aqui, né? É como se ele tivesse 1000 BNDES lá gigante e fala assim, eu empresto para você a 2% ao ano. Tá. Entendeu? Ele tem um grande sistema financeiro que direciona. Fala, opa, agora eu quero investir em inteligência artificial. Despeja dinheiro lá. Uhum. Vamos desenvolver isso aí. Agora... Gente, agora eu peguei o nome do empresário, José Cobori. E porque eu tinham me passado algumas entrevistas e eu não estava me lembrando bem o nome. Acho que algumas vezes eu me lembrei, depois voltou, outras me passaram, outros vídeos eu acabei me confundindo. Mas agora eu me passaram um vídeo recente desse empresário chamado José Cobori, que ele está, parece que tentando funcionar como, para além de ser empresário, né? Ele está tentando ser um professor, um instrutor de economia, mas como todos os podcasts por aí que vocês olham, né, são pessoas completamente desqualificadas que tocam os podcasts, e mesmo os ditos qualificados não sabem muita coisa. Você veja que aquele podcast lá do Chico Pinheiro também é uma coisa meio estranha. O sujeito chega lá e fala o que quer, não tem contraponto, não tem nada, porque o rapaz que estava lá nesse aí, eu acho que nem o colégio ele tem, né, não tem a mínima noção de nada, né? E até na TV Brasil já vi isso, né? O sujeito fica assim, né? Não sabe o que está acontecendo. Bom, mas enfim, ele chegou lá e foi explicar a China. E ele diz, como vocês viram, né, que a China é um socialismo de mercado. E aí os críticos dizem não, né? Não é, né? É um capitalismo, porque tem mercado. Ah, mas o mercado já existia antes do capitalismo. Então, portanto, o mercado não é a característica do capitalismo. Não, espera lá. Primeiro, essa é uma informação errada. Essa é uma informação errada. O fato do mercado existir antes do capitalismo não quer dizer que aquele mercado que existia antes é o que a gente chama de mercado. O que a gente chama de mercado é o mercado capitalista. Ele pressupõe um outro mundo, que não tem nada a ver com o mercado medieval ou com o mercado antigo. É outro mundo. Que mundo que é este? Ah, aí tá. É um mundo em que você tem ou proprietários do meio de produção ou não proprietários do meio de produção. Se você, né? Então, a questão toda do capitalismo é que você tem mercado a partir de proprietários de meio de produção e não proprietários de meio de produção. É aí que está. Não é qualquer mercado, é um mercado crivado por estas condições. O trabalhador não tem meio de produção e vende a sua força de trabalho. O capitalista tem meio de produção, né, e emprega esta força de trabalho. Aí você tem o quê? Uma produção de produtos e uma produção de um mais valor que faz o incremento do capital. De modo que o produto seja o produto verdadeiro para o capitalismo, seja o incremento de capital, seja aquilo que a gente chama de valorização ou a acumulação capitalista. Então, é nessas condições que você fala mercado, o mercado capitalista. Na China, existe donos de meio de produção? É tudo público?
ou do Estado? Não. Existem donos de produção, de meios de produção. Existem milionários. Existem pessoas que detêm o meio de produção. O Estado controla esta produção mais ou menos através de uma estatização do que ele falou aí, né? Das finanças. Tem gente que aplica? Tem, mas o Estado faz uma regra para poder direcionar essas finanças. Então a questão não é socialismo ou capitalismo, não é mercado ou não mercado. A questão é analisar a China a partir do que acontece ali, e não tentando enquadrá-la em regrinhas que você captou a partir de uma situação que a China não está vivendo. Então é outra coisa, gente, que a gente tem que ver. Você percebe que ele fala assim, eles. Ah, então como eles podem controlar isso, eles fazem isso. E eles quem? Hã? Eles quem? O povo chinês? A China? Ou o Partido Comunista Chinês? Ou nem o partido, e sim o secretariado do partido, ou nem o secretariado, o próprio Xi Jinping, ou nem o Xi Jinping, nem o secretariado, mas uma aliança entre o partido e os ricos e as oligarquias que existem. Então, eles quem? Então, esta mania, né, de olhar para o outro e adivinhar o que é que está ali, e como não se adivinha, dá um nome. Eles, né? Eles quem? Eles quem? Ele não sabe responder, porque ele está olhando com a ótica ocidental para lá. E o que é mais estranho, né? Da maneira como ele fala, este eles pode ser lido como sendo, né, o partido dito comunista que está dando as regras sem consultar a população. Pode ser lido assim. Agora, quando você vai para uma leitura acadêmica, realmente de estudiosos, aí esses rótulos você tira e entra para o interior da China. Então aí você tem que ver quem conhece. Você tem que ler quem conhece. Ir lá e ficar escrevendo sem entender também não adianta. Então você tem que ver quem conhece. Quem viaja para lá como estudioso. Nós levamos no Filomed o professor Dalbor. Ele costuma ir para lá e ele é uma figura que trabalhou em vários países, dando assessoria com economia de várias ordens, socialista, não socialista, capitalista. Ele fez esse trabalho longo na vida dele. Então, aqui ele atribui uma capacidade da China e do Partido Comunista de ter uma resposta popular, de não ser uma ditadura que manda e pode não ser obedecida nos termos que ela quer. Porque não tem dois partidos, tem um partido. Esse partido se distribui na sociedade. Como é que você faz para que as ordens deste partido, as regras deste partido, né, sejam alguma coisa que a população concorde? Que não seja uma simples ditadura que a população não concorde e vire aquilo que virou na União Soviética, que chegou um momento que o Partido Comunista não sabia mais o que fazer para motivar a população a trabalhar, porque a população não estava mais querendo trabalhar. O trabalho da população não rendia os bens que ela queria ter. Como é que você faz? Por que a China não entrou para essa situação? Ah, porque ela
transformou a sociedade em sociedade do mercado, ou seja, ela virou capitalista, então ela resolveu o problema. Não. O segredo, gente, está naquilo que o professor Dalbor tem falado e naquilo que a gente aqui vinha falando lá para trás. É que a China, ela tem uma vida comunitária que vem de longa data. Ou seja, muita coisa na China, antes da Revolução Comunista, já se passava a partir de comunidades, já se passava a partir do esforço comunitário, já se passava a partir de uma vida que não é a vida liberal, não é a vida do indivíduo e sua casa e sua família, mas é a vida da comunidade. É alguma coisa que tem a ver, vou dizer, tem a ver com o comunitarismo americano aproveitado pelo John Dewey para favorecer, né, as ideias do progressismo americano e aproveitado pelos governos americanos a partir da guerra com o chamado New Deal. New Deal é exatamente isso, né? Um acordo entre trabalhadores e capitalistas e o Estado joga dinheiro nas comunidades porque acredita que as comunidades têm representantes muito próximos das famílias que vão tomar decisões que interessam a cada comunidade. Então esse sistema, depois da Revolução Russa, depois da Revolução Comunista, ele abraçou o partido. Então o partido não foi para o interior da vida sem laços comunitários. Ele foi grudando nesses laços comunitários. Então, quando você toma uma decisão no âmbito do partido, com correia de transmissão nesses laços comunitários, o chinês faz um esforço para realizar aquilo. Esse é, digamos assim, o grande segredo da China. Eu não estou dizendo que isso pode ser aplicado nos países ocidentais que vieram de uma tradição de uma grande revolução liberal. Revolução Americana, Revolução Inglesa, Revolução Francesa, eu não estou dizendo isso. Mas isso tem aí um lastro nos Estados Unidos, uma vida comunitária americana, que o próprio Xi Jinping visitou e viveu enquanto estudante. Tanto é que quando ele voltar lá como presidente, ele foi na casa dos americanos que acolheram ele. Então ele tem esta noção do comunitarismo no Ocidente e o comunitarismo que existe ali. É claro que tem conflitos. É claro que os prefeitos do partido podem não agradar a comunidade. É claro que os interesses de uma burocracia às vezes batem contra os interesses da comunidade. Mas por enquanto, isso tem criado uma certa condição da China de trabalhar numa sociedade de mercado obedecendo certos interesses comunitários que vêm das próprias comunidades e que devem estar de acordo com a política do partido. Quando isso se desfaz, você pode perceber que aí há as crises na China. Mas isso não é nem socialismo, nem capitalismo. Isto é um sistema comunitário com origens históricas que não batem com as origens históricas do comunitarismo americano ou do comunitarismo do Ocidente, que tem um confronto com o liberalismo. Então é outra coisa. Tem outros objetivos. A leitura do Cobori é uma leitura extremamente simplória de quem está no Ocidente e é empresário e não estudou o caso. Cuidado com isso, gente. Cuidado. Não vamos fazer a esquerda reflexiva aí por aí, tá?
Aqui a coisa é um pouco mais rigorosa. Gente, falar em comunitarismo, financiar o Filomed, né, tem uma grande importância. Eu preciso da ajuda de vocês. A doação é aqui no Pix. Qualquer doação ajuda sempre, tá? Se tiver R$500, você ajuda. Se tiver R$2, você ajuda. Se tiver R$5.000, você ajuda. Tem gente que faz doação alta, tem gente que faz doação baixa, porque o cara quer ver funcionar. E vai funcionar a partir da sua doação. Sobrou dinheiro, a gente guarda para o mês seguinte. E aí eu vou dando um panorama para vocês do como é que a gente está conseguindo fazer, tá? Daqui a pouco a gente volta. Bem, nós estamos aqui com o Filomed e a ideia é conversar sobre o mundo contemporâneo.